Fugindo da missão. Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Nas areias do deserto, nós iremos meditar agora a vida de Moisés, um grande homem que fugiu para o deserto e ali viveu o seu deserto interior e teve um grande encontro com o Senhor. Nós sabemos que o povo de Israel vivia no Egito, escravo sob uma grande opressão. O povo de Israel havia entrado no Egito por uma forte carestia que sofreu ainda na época de José do Egito, onde José do Egito, que já estava estabelecido no Egito, após ter sido vendido pelos seus irmãos, vai parar no Egito e ali ele construiu sua vida sendo fiel ao Senhor. E depois, por ironia do destino, ele acolhe seus irmãos, os perdoa e os introduz na terra do Egito, durante a carestia para que não morressem. E ali se constitui todo o povo de Deus. O povo ali se constituindo, cresceu. E o faraó, com medo do crescimento do povo, começou a colocar cada vez mais trabalhos escravos, pesados, e o grande imperador, chamado Ramsés II, que não havia conhecido a história de José do Egito, como diz a Sagrada Escritura, vendo o povo crescer, decide controlar o povo, colocar pesadas cargas e trabalho, escravizando. Eles amassavam barro, colhiam palha, faziam tijolos, construíam grandes obras e viviam totalmente oprimidos. Mas Deus não quer o seu povo oprimido. Deus, como diz no profeta Isaías, dá o poder, mas também tira. E foi o que Deus fez com o faraó. Pois Deus é assim, com os opressores deste mundo. Ele quebrou e quer quebrar a vara do opressor. É engraçado, pois não só no mundo civil, mas também no mundo religioso, há muitos opressores que querem escravizar as suas ovelhas, colocando pesados fardos, pesados trabalhos em seus ombros, ditando normas e regras, até de jejuns e abstinências, cobrando tudo isto com veemência. E por outro lado, não mexem uma palha para viverem com estas ovelhas. O faraó, o grande imperador Ramsés II, vendo o crescimento do povo, compra as parteiras para poder matar os meninos que nasciam. Tinha medo de uma revolta, com medo de crescer uma grande nação e de se criar uma grande revolta. E nesse tempo havia uma mulher que ficou grávida e conseguiu segurar a gestação por um longo tempo. Então nasceu um menino, e as parteiras, que eram tementes ao Senhor, ajudaram esta mulher a ganhar o menino. A mãe e a irmã deste menino, sabendo que a filha do faraó tomava banho todos os dias no rio que passava atrás do palácio real, colocaram este menino em uma cestinha e o colocaram no rio, enquanto a filha do faraó tomava banho. Esta viu a cestinha, mandou que as escravas pegassem e quando viu aquele lindo menino, se apaixonou por ele. Ela era estéril. Deus faz tudo por providência. Ela pegou o menino para si e falou: este menino irá ser chamado de Moisés, Moshe, que significa tirado das águas. Moisés, de um homem destinado a ter uma vida pobre, sem cultura, passou a ser um homem rico. Criado no palácio real, e lá receberá a melhor educação de toda a sua época, a educação de um príncipe, a educação real. Sua irmã legítima, vendo a filha do faraó com o menino em seus braços, apareceu e disse que conhecia uma mulher que estava amamentando e que poderia ser uma ama de leite.
E então a filha do faraó pediu que ela levasse e trouxesse o menino quando estivesse maior. Na verdade, esta mulher era a própria mãe de Moisés. O menino cresceu no palácio real. Deus tinha sobre ele os seus projetos. Moisés então passa a morar na corte real. E Moisés, um dia jovem, recebendo toda a cultura na corte real, sai do palácio e vê toda a opressão do seu povo, vê o trabalho escravo que o seu povo é obrigado a cumprir. Se sente tocado, impactado por tudo aquilo. Confronta a sua vida, o seu destino, com o destino do seu povo. Ele se vê interpelado por Deus a fazer algo para ajudar o seu povo. Um sentimento que podemos dizer que era a própria voz de Deus a falar no seu coração. Mas nesse momento, ele sente uma ira, uma revolta enorme no seu coração quando vê um soldado egípcio maltratando um dos seus co-irmãos. Porque ele sabia que ele era um israelita. Então ele não escuta mais a voz de Deus no seu coração, que falava para ele fazer algo contra a opressão do seu povo. Mas ele escuta a sua própria voz de revolta contra aquela opressão, e quer por sua ira fazer vingança com as suas próprias mãos. E aí Moisés erra. Ele olha com ira esta situação e se lança sobre aquele egipciano que fazia mal ao hebreu. E com um punhal ele o enfrenta e o mata. O matando, ele o enterra esse soldado nas areias quentes do deserto do Egito. Achando que ninguém tinha visto, ele volta para o palácio real. E no dia seguinte, ele escuta as vozes que gritavam: assassino, quem és tu para ser juiz entre nós? Ele fica com medo. O faraó fica sabendo e Moisés foge para as terras de Madiã com medo de enfrentar o faraó. E ele se torna um estrangeiro em Madiã. E ser estrangeiro significa perder todos os direitos, vivendo como pessoas estranhas em uma cultura diferente, sendo discriminado, tratado como qualquer um homem que ninguém conhece. Assim Moisés se desfoca da sua missão e do seu destino. Deus que o havia constituído para, na sua maioridade, enfrentar o faraó, para libertar o povo de Israel, o vê fugindo com medo do faraó. Moisés não consegue entender o que Deus queria dele naquele momento de crise. Era um momento necessário para continuar o projeto de Deus, não só na vida de Moisés, como também na vida daquele povo hebreu, que precisava de um pastor para os guiar, para lhes dar amor e atenção, para conduzi-los e tirá-los de toda aquela opressão. Moisés não entende que Deus não queria que ele fugisse do problema, mas que ele enfrentasse aquele problema, que enfrentasse aquela crise, mesmo arriscando a morte à sua própria vida. Aquela crise nada mais era do que o estopim de Deus para agir na história daquelas vidas, para salvá-las. Só que Deus queria que Moisés agisse com prudência, com paciência, com fortaleza, sem ira, sem revolta. Mas Deus não desiste do seu projeto, apesar da fuga de Moisés. Deus não desiste do seu agir, pois Deus necessitava de Moisés. Mesmo que Moisés fugisse para o deserto, Deus permite que Moisés fuja para esse deserto, para lá no deserto o preparar. Deus permite que tudo isso aconteça
na vida de Moisés, no deserto, para que se cumpra o seu desígnio de salvação. E, sobretudo, para mostrar que não era Moisés o motor que geraria toda a salvação para aquele povo, tendo em vista que Deus está acima de tudo e Deus é o libertador da opressão, e não seria Moisés. Moisés vai entender isto só mais tarde. Assim, meus irmãos, Deus possui um grande desígnio na vida de Moisés, como possui na nossa. Salvou Moisés de forma milagrosa, o prepara para uma grande missão, o educa por meio de sua mãe de sangue no hebraísmo, quando era pequeno, desde a sua primeira infância. Depois o educa culturalmente na corte do Palácio Real, com a filha do faraó, para que conhecesse toda a história, toda a cultura do seu povo. Moisés tinha esta incógnita dentro de si. No momento da dificuldade, ele foge. Mas ele era um homem preparado, mas não se sentia preparado no momento da crise. Assim, Moisés foge sem olhar para a sua vida, sem se perguntar por que Deus o havia salvado na perseguição, na morte das crianças, pois todas estavam destinadas à morte, inclusive ele. E ele é colocado na corte do faraó. Ele não pergunta a Deus por que Deus o queria lá, em toda aquela situação complicada. Assim como nós não perguntamos a Deus porque Deus nos quer nessas situações complicadas da nossa vida em que vivemos. Porque Deus quer de nós uma resposta. Ele quer sim de nós uma resposta. E Moisés vai entender isto entrando no deserto. Moisés foge para as terras longínquas, assim como nós. Muitas vezes fugimos. E a fuga de Moisés é também a nossa fuga. Que no fundo significa dizer: eu não quero saber mais do meu passado. Eu não quero saber mais da minha história. Quero uma nova vida. O que Deus quer não me interessa mais. Esta é a fuga. Mas o bonito é que Deus quer saber de Moisés e dá a Moisés uma nova vida. No caso de Moisés, foi a ira que o ensurdeceu para escutar a voz de Deus. No nosso caso, vários são os motivos que nos deixam surdos para ouvir o que Deus quer de nós. Pode ser o desejo, a ira também, a ganância, o poder, uma tentação, o pecado. E assim como Moisés, perdemos o foco. Nos distanciamos do nosso caminho, fazemos um caminho paralelo, que não nos leva a lugar nenhum. No meio desse caminho paralelo, perguntamos a Deus, assim como Moisés tantas vezes deve ter perguntado: por quê? O que quer de mim? Como vou acertar se não sei o que queres de mim? A pergunta tem que ser correta, irmãos, para que a resposta venha precisa, esclarecedora, para que nos mostre realmente o que Deus quer de nós. As nossas dores, tudo que acontece na nossa vida, ao longo do nosso caminho, tanto de bom quanto de ruim, não são para serem apagadas do nosso coração. São ensinamentos de Deus no nosso caminho, nos preparando para o encontro com Ele. É na dor que procuramos o silêncio. E nesse momento não adianta fugir, não dá para fugir. E sim buscar o silêncio em um local, em uma companhia. Qualquer situação que nos traga paz, para que possamos ali encontrar Deus. Fugir da missão que Deus nos traçou é fugir da nossa vida. Viver à margem da vida. Uma vida preparada por Deus com amor para nós,
para cada um de nós. E tudo faz parte nela para o nosso aprendizado. Cada queda, cada desvio e também cada retorno está previsto por Deus. Deus que sempre está de braços abertos para nos acolher e diz: vem. E no fim deste caminho também está traçado pelo Senhor a resposta. Uma vitória, a vitória de encontrarmos as respostas e saber, enfim, para que viemos fazer nesta vida. O que nos cabe fazer, a nossa missão. E ao tê-la cumprido, poder partir e partir em paz. E cheio de medo, como muitas vezes está o nosso coração, Moisés, ele foge, ele abandona o Egito, deixando para trás o seu passado, a sua história, a sua cultura, toda a sua vida, o seu povo. E ele tenta reconstruir e recomeçar uma nova vida, onde ninguém o conhecia, começar tudo de zero. Ele foge, na verdade, de si mesmo, foge do seu presente, indo para as terras longínquas de Madiã. Ali ele tenta sepultar o seu passado para construir um futuro novo. Isto ele pensava e queria, mas Deus queria diferente. Moisés sabia que em Madiã havia uma comunidade onde viviam ainda descendentes de Abraão, que buscavam viver a fé em um Deus único e verdadeiro. Então Moisés se dirige para lá. Moisés, mesmo fugitivo, continua sendo um homem de sorte, porque ele possuía a bênção de Deus, porque ele estava nos planos de Deus. Deus havia feito planos para ele. E Deus entendia que Moisés havia fugido por ignorância dos planos de Deus, porque ele não entendia, não por sua vontade, mas porque ele não entendia mesmo. Para ele era tudo escuro ainda, e ele tinha medo no seu coração. E Deus, na sua infinita paciência, continua investindo todas as suas cartas, todas as suas fichas em Moisés. Porque Deus não desiste de Moisés, embora Moisés já havia desistido de si mesmo. Decidido a nunca mais voltar ao Egito, nunca mais voltar ao encontro com o faraó, Deus investe em Moisés. Fugindo de si mesmo, Moisés não quer encarar o seu problema, não quer encarar o seu faraó, o Todo-Poderoso, aquele homem todo-poderoso na sua vida, que tem a vara e o poder na mão. E Moisés foge para o poço de Madiã, para ali se refrescar. E ali, bebendo a água do poço, esquece a sua vida, o seu passado, o seu interior tão presente que lhe machucava o coração. Aquilo que ele queria esquecer. Mas ali, Deus permite que ele faça um encontro com 7 jovens bonitas, o colírio dos seus olhos. Ele percebe que elas precisavam de ajuda, pois apareceram homens querendo roubar o seu gado. Ele as defende do roubo e dos maus tratos. Elas voltam à sua casa paterna e contam ao seu pai Jetro que foram salvas por um homem chamado Moisés, um estrangeiro. Ele manda sua filha mais velha chamar Moisés para um jantar. E Moisés dá a sua filha Zípora e Jetro dá a sua filha Zípora a Moisés em casamento. Assim Moisés ganha uma casa, ganha uma esposa jovem, linda e se torna pastor. Ganha uma família. A vida de Moisés passa a ser uma vida tranquila nas terras de Madiã. Ele não tinha mais a preocupação alguma no seu coração. Assume uma nova vida de pastor, deixa de ser príncipe e agora está numa vida nova. Tem todo o deserto ao seu dispor. Pois Moisés fica olhando o gado no deserto o dia inteiro.
todo um deserto para refletir, para pensar. Os anos se passam, vão se passando, está no silêncio do deserto, as coisas começam a vir por fora, na sua mente, por dentro. Moisés em Madiã experimenta o grande silêncio da consciência e o grande silêncio de Deus, o silêncio da solidão. Todas as desilusões, raivas, dores emergem na consciência de Moisés. E Moisés extrai da solidão a força para olhar a sua própria vida com o olhar de Deus. Neste momento decisivo de encontro consigo mesmo, Deus o prepara interiormente para a sua manifestação, para o convite de voltar ao seu passado, para reler a sua história, os seus problemas, e assim receber uma cura interior profunda, completa, divina, e abraçar a sua verdadeira missão. E nesse estado progressivo interior, nasce em Moisés uma verdadeira oração interior, onde Moisés pergunta para o Senhor: o que tu queres de mim agora? O que tu queres de mim em tudo isto, em tudo aquilo que aconteceu no meu passado? O que tu queres de mim no silêncio desse deserto, nesta solidão? Naquele momento de crise extrema, onde eu fugi para esse deserto, agora, o que tu queres? Onde eu fugi de tudo e de todos. Esta experiência da dor foi real e verdadeira na vida de Moisés, como é na vida de cada um de nós, onde ela nos conduz, como conduziu Moisés, ao encontro verdadeiro e vivo com o Senhor. Moisés no deserto de Madiã, tendo todo o tempo para refletir, para pensar na sua vida, para meditar na sua fuga e questionar agora quais eram seus sonhos e suas esperanças, o que seria de sua vida, vê ali Deus que começa a intervir no seu coração, no seu deserto, na sua mente. Toda vez que Deus, Ele queria falar com os seus profetas, com os seus homens, Deus os levava para o deserto. Então a fuga de Moisés, podemos dizer, irmãos, irmãs, que é a permissão de Deus, para ali falar também ao coração de Moisés, onde Deus permite que Moisés seja conduzido a um deserto físico, estático, sem cenas novas, embora sujeito a mudanças bruscas, a tempestades, a ataques de animais perigosos e ferozes, mas silencioso. Assim, nesse deserto físico, Deus conduzia Moisés a um deserto profundo, interior, cheio de barulhos, de confusões, de perguntas sem respostas, de indagações e medos que pairavam no seu coração, para que Moisés descobrisse ali, verdadeiro, a verdade de si mesmo que estava no seu coração, a verdade de Deus nele. Esse deserto físico interior ecoa no coração de Moisés, como na voz de cada um de nós, a voz de Deus, que mais uma vez chama aquele que caminha na areia quente do deserto, no frio noturno, a se lançar em profundidade rumo ao horizonte, no cair da tarde, e ter uma nova paisagem, uma nova esperança, como a passagem da noite tenebrosa da alma à aurora radiante de um novo dia, um novo ponto de chegada, uma nova vida, uma nova esperança. Deus quer dar esperança ao coração de Moisés. Nesse deserto, encontra-se Moisés com todas as suas limitações, com todos os seus medos, com todas as suas inquietações, totalmente humano, inquieto e desprovido. Mas Moisés sabe que não está sozinho, embora se sinta na total solidão. Sabe que está de passagem para o início de um novo caminho,
guiado agora pela voz interior que inicia a falar no seu coração, nas suas trevas interiores e começa a dar segurança, esperança e vigor. Assim, irmãos, Moisés vai se abrindo à voz de Deus. Deus, no deserto, vai preparando Moisés para escutar a sua voz. Que nós possamos escutar tudo aquilo que Deus tem para nos dizer e voltar no nosso caminho. Que neste momento, Senhor Jesus, nós possamos olhar nossa vida sem medo e enfrentar os nossos medos, as nossas fugas. Te pedimos, Jesus, a graça de viver em Ti, no abandono e na paz, mas fazendo a leitura de tudo que o Senhor nos quer dizer. Senhor Jesus, são tantas as escravidões que vivemos, tantas coisas e pessoas querem nos escravizar, tantos faraós deste mundo. Te pedimos agora a libertação. Pedimos agora que o Senhor nos livre das mãos do faraó, que quer nos escravizar, nos oprimir, jogar pesados fardos sobre nós. Senhor, nos liberte de toda opressão e escravidão religiosa, também das pessoas que em nome de Deus usam autoridade para fazer das pessoas seus escravos, seus servidores e se sentem patrões da fé. E usam da palavra de Deus e da igreja para manipular consciências e escravizar pessoas ao seu serviço, criando assim seitas e não comunidades. Senhor Jesus, nos liberte também de todas as escravidões do pecado, do nosso pecado predominante, que nos faz desejar ou até viver uma vida paralela a Ti. Senhor, nos faça livre, nos liberte e nos dê a vida nova. Oremos agora com amor e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, pedindo a cura do nosso coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E com toda a família de Deus, os abençoe e vos guarde, a gloriosa e sempre Virgem Maria. E que Nossa Senhora Aparecida vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vos quero bem. Deixo um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.